Este não é um daqueles tutoriais longos e arrastados. Vou mostrar-te a ferramenta, explicar exatamente como ela funciona e detalhar uma estratégia de trading completa utilizando-a, passo a passo. Vou-te mostrar uma das ferramentas mais poderosas de estrutura de mercado no TradingView, que pode mudar completamente a forma como tu operas. É rápida, é simples, e se a entenderes corretamente, serás capaz de identificar reversões de tendência, rompimentos e movimentos de momentum como um profissional. Por isso, fica comigo até o final, porque isto pode realmente elevar o teu nível de trading. Primeiro, vamos colocar o indicador no gráfico. Acede ao TradingView, que é o que vou usar para explicar. Vou utilizar o gráfico de trading do par GBP/USD num time frame de 1 hora. Para adicionar o indicador, clique em Indicadores e pesquisa por Market Structure Confluence. Procuras o que foi criado pelo Algo Alpha. Adiciona-o ao teu gráfico de trading. Ele vai automaticamente sobrepor no preço algumas etiquetas estruturais-chave, sinais de mudança de tendência e zonas de suporte, resistência. Agora vamos destrinchar tudo. Este indicador é baseado num único princípio central: estrutura de mercado. A qualquer momento, o preço ou está em tendência, ou está em consolidação. E se estiver em tendência, ou está a subir ou a descer. O que este indicador faz de forma excelente é ajudar-te a identificar máximos mais altos, mínimos mais altos, máximos mais baixos e mínimos mais baixos, diretamente no teu gráfico. Estas etiquetas aparecem automaticamente, para que não precises adivinhar qual estrutura o mercado está a desenhar. No movimento de alta, o preço forma máximos mais altos e mínimos mais altos. Essa é a definição clássica de estrutura de alta. O indicador irá marcar estes pontos como HH e HL. E quando um novo ARA se forma, ele frequentemente torna-se uma futura zona de resistência. Se o preço recuar, depois regressar e romper esse HH anterior com um candle de fechamento forte, isso é conhecido como quebra de estrutura, BUS. O indicador vai desenhar uma linha com a etiqueta BUS, indicando que essa tendência de alta continua viva e pode até estar a ganhar força. Por outro lado, quando o mercado está numa tendência de baixa, vais ver máximos mais baixos e mínimos mais baixos a formarem-se. O indicador marca-os como LH e LL. Neste caso, quando o preço forma um novo lower low e depois recua, esse LL torna-se um nível de suporte-chave. E se o preço romper abaixo dele e fechar com força, surge outra linha BUS, indicando que a estrutura de baixa continua. Mas aqui vem a parte mais importante: reversões de tendência. Elas não acontecem do nada. Primeiro, a estrutura tem de ser quebrada. Se estivermos numa tendência de alta e o preço não conseguir formar um novo higher high, e em vez disso romper abaixo do último higher low, exatamente como aconteceu aqui, isso é um sinal de alerta importante. O indicador irá marcar essa mudança com uma linha CH, que é a abreviação de Change of Character, mudança de caráter. Isso significa que a estrutura de alta foi violada e podemos estar a transitar para uma tendência de baixa. O mesmo aplica-se ao contrário: se estivermos numa tendência de baixa e o preço romper acima do mais recente lower high, o indicador imprime uma linha choque no sentido oposto. Este simples sistema de rotulagem estrutural, juntamente com os sinais de BUS e CH, fornece-te um roteiro cristalino de como o mercado está a mover-se e quando está a mudar de direção. Agora, vamos falar sobre a vantagem adicional que este indicador oferece. Além da análise estrutural, ele também sobrepõe algo muito útil: uma banda de volatilidade suavizada com base no ATR. Ela é desenhada como uma faixa verde em tendências de alta e vermelha em tendências de baixa. Esta banda atua como um nível dinâmico para detectar rejeições durante retrações. Sempre que o preço ultrapassa a banda durante uma correção e depois reverte rapidamente, isso é um forte sinal de rejeição. Vais ver um triângulo verde se acontecer numa tendência de alta, e um triângulo vermelho se for numa tendência de baixa. Estes sinais de rejeição podem ser poderosos, mas tornam-se muito mais fiáveis quando combinados com a estrutura. Aqui está como podes utilizar isso em operações reais. Sente que todos à sua volta estão a beneficiar da inteligência artificial, mas não faz ideia por onde começar. Não espere mais, comece hoje mesmo. O nosso bot de negociação gratuito é simples de usar, alimentado por inteligência artificial, e pode render-lhe até 1% de lucro todos os dias. Mais de 50 mil membros já aderiram. Clique no link abaixo agora para obter acesso gratuito. Esta é a sua oportunidade de aproveitar o poder da IA e dar um passo em direção a um impulso financeiro. Vamos começar com um exemplo de compra. O preço tem vindo a formar máximos e mínimos mais altos, uma tendência de alta clara, confirmada pelas etiquetas HH e HL. Depois, o preço recua e aproxima-se do HL anterior ou da banda de volatilidade. Ainda não se entra na operação, espera-se uma rejeição. E quando isso acontece, o indicador imprime um triângulo verde,
significando que o preço desceu até um nível-chave e foi rejeitado. Agora podemos abrir uma posição de compra assim que estas condições forem cumpridas. Mas se esperares que uma linha BUS se forme e entrares após o preço romper novamente o HH recente, essa posição terá maiores hipóteses de lucro. Podes abrir a compra no candle que fecha confirmando o breakout. Coloca o stop abaixo do HL recente ou abaixo da banda de volatilidade, e define o alvo com o rácio risco-recompensa mínimo de 1,5. As condições são muito simples e oferecem sinais precisos na maioria das vezes. Agora, vejamos um exemplo de venda. Imagina que o preço está numa tendência de baixa, com estrutura de Lower High e Lower Low. O preço depois recua até uma zona de Lower High anterior ou até ultrapassa a banda de volatilidade. Ainda não entres. Espera o sinal de rejeição, um triângulo vermelho. Isso indica que os compradores tentaram, mas foram rejeitados. Se então surgir uma linha BUS, mostrando que o preço acabou de romper um novo Lower Low, como podemos ver aqui, isso é a confirmação para abrir uma posição de venda. Entra no fechamento do candle de breakout, coloca o stop logo acima do último Lower High e define um alvo com 1,5 vezes o risco. E, mais uma vez, não entres às cegas só com base nestes triângulos ou linhas BUS. O que torna este indicador poderoso é quando estrutura, rejeição e direção do mercado estão alinhadas. Se estiverem, esses setos oferecem uma vantagem real. Aqui está mais um setup de compra limpo. O mercado vinha a formar HH e HL, uma tendência de alta clássica. Depois o preço recuou e criou um novo higher low. O higher anterior funcionou como nível de resistência, mas assim que o preço rompeu acima e fechou acima da estrutura, o indicador marcou com uma etiqueta BOS. Essa foi a nossa confirmação. Fizemos a entrada de compra assim que o candle fechou acima da estrutura. O stop foi colocado logo abaixo do higher low recente e, para o take profit, apontamos um risco-recompensa de 1 hora e 2. E para reforçar a entrada, também recebemos um triângulo de rejeição perto da zona de retração, uma confirmação perfeita de que os compradores ainda estavam no controle. Mais uma coisa importante a mencionar é a estrutura de reversão. Suponhamos que estamos numa forte tendência de alta, mas de repente o preço rompe abaixo de um higher low com força, e o indicador imprime uma linha CH-UCH. Isso indica que devemos ter cautela, a estrutura de alta foi quebrada. Não se entra logo em venda, mas muda-se o foco. Espera que se forme um Lower High e, em seguida, procura um BUS abaixo desse ponto para confirmar o momentum de baixa. É assim que se acompanha a evolução da estrutura. Agora uma advertência rápida, mas importante, nenhum indicador é 100% perfeito. Mesmo com todas as confirmações, uma estrutura clara, e um choque ou BOS exemplar, a operação ainda pode falhar. O mercado pode mudar rapidamente. É por isso que a gestão de risco adequada é inegociável. Em resumo, o indicador Market Structure Confluence do Algo Alpha fornece-te um roteiro completo do movimento do mercado. Tudo é marcado visualmente. Ele rastreia mudanças na estrutura, ajuda a identificar reversões cedo, e ainda oferece sinais dinâmicos de rejeição com bandas de volatilidade. É como ter um especialista em estrutura de mercado no teu gráfico em tempo real. Pode ser utilizado de várias formas durante a tua negociação e é indispensável no teu gráfico. Se achaste útil este conteúdo, deixa um like e, se ainda não estás inscrito, faz isso agora para não perderes a próxima estratégia ou análise de indicador. Obrigado por assistires até ao fim, vejo-te no próximo vídeo.